Olá, gente, estão me ouvindo? Dá um ok aqui pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir agora? Alguém me dá um ok, por favor, de que tá saindo a voz agora, o microfone tá funcionando. Obrigada, gente, pelo ok. Vamos aguardar só mais um pouquinho para entrar mais gente e a gente vai começar a nossa live de hoje. A paz a todos que estão chegando. Muito obrigada por vocês estarem entrando. E hoje estarmos todos nós aqui na presença do Espírito Santo para falar de um assunto tão importante. Diria que o Senhor faria tudo isso. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Gente, esse louvor fala tanto comigo, eu tenho certeza que fala muito com vocês também. Desde o ano passado, esse louvor ele tem regido assim meu louvor, assim, os meus dias. Se tem um dia que eu tô um pouquinho mais assim, eu boto esse louvor e eu trago à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu lembro de tudo que o Senhor fez na minha vida até aqui. E aí não tem como não adorar e não glorificar o Senhor. Ele é maravilhoso. Gente, muito obrigada por todos que já estão aqui. Obrigada por todos que vão entrar depois e que vão assistir mais tarde. Hoje nós tínhamos live com a Jéssica Veiga, mas eu peço também para que vocês coloquem ela em oração, tá, gente? A Jéssica não pôde estar presente hoje, porque o filhinho dela, o Giovanni, ele é um pouquinho mais novo do que o Kalelzinho, ele deve ter uns 2, 3 anos. Ele está internado com broncolite, eu acho que é esse o nome certo do que ele está. Então vamos entrar em oração, colocar eles em oração. Se você também tiver algum pedido de oração, quiser colocar aqui embaixo, nós vamos estar orando todos no final da live juntos, em uma só voz, orando e pedindo em clamor a Deus pela vida do Giovanni e por todos que precisarem de oração. Coloca tem como mandar, sem mandar no comentário, tá bom, gente? E aí vocês me mandam e a gente coloca em oração. Eu vou começar orando por essa live. E eu queria muito que vocês, se puder, ficarem até o final. Convidem novas pessoas, compartilhem, porque vai ser muito importante, tá bom? Essa live hoje. E eu tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Eu vou orar para que o Espírito Santo esteja presente. Ele já está, mas para que nós possamos fazer manifesto a presença dele, para que a gente entenda que quando nós conscientemente entendemos, o Espírito Santo está aqui, coisas sobrenaturais acontecem. Então vamos começar orando e eu peço que vocês orem aí também, tá bom? Deus, Pai Todo-Poderoso, Abba, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelas vidas que estão aqui presentes, eu te agradeço pelas vidas que vão entrar, pelas vidas que vão assistir essa live, meu Pai amado, depois da gravação. Senhor Deus, abençoe cada um que está aqui. E eu sei que eles não estão aqui por acaso, eu sei que o Senhor trouxe eles para que eles pudessem, assim, compartilhar comigo a maravilha que o Senhor faz e fez
nas nossas vidas, Senhor Jesus. Hoje eu quero contar uma parte do meu testemunho, Senhor, e é para tua glória e para tua honra, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui hoje para contar a minha história. E eu louvo e engrandeço o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, nós já colocamos diante de ti a Jéssica, já colocamos diante de ti o Giovanni, Senhor Deus, e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, entrar com a tua providência naquele hospital e trazer, meu Pai amado, ar para os pulmões do Giovanni, Senhor Jesus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar alta na vida deles, meu Pai amado, para que ele possa voltar para casa dele em perfeitas condições, 100%, e que o Senhor possa abençoar a família da Jéssica, em nome de Jesus Cristo. Gente, vamos lá! Para quem não sabe, dia 9 de novembro, gente, é o Dia Mundial da Adoção. E eu quero conversar muito com vocês sobre isso. E eu vou explicar por que a gente tá falando sobre esse tema, né? Gente, o seguinte, nós tínhamos a live com a Gé hoje, nós íamos falar sobre filhos, né? E eu sei que Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo é pela vontade dele, pela glória e honra dele, né? E quando foi na segunda-feira que eu vi que a Gé postou ela e o Giovanni no hospital, eu falei, meu Deus, eu preciso orar, né, por ele. E eu falei, amém, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí eu falei assim, olha, Deus, eu vou fazer uma confirmação com o Senhor. Eu vou chamar tal pessoa que já tá na escala, porque todas as quintas-feiras, até uma semana antes do Natal, nós já temos lives agendadas, isso desde o mês passado. E já tem as convidadas, já tem tudo certinho. E eu falei, bom, aconteceu isso, então o Senhor sabe de todas as coisas. E eu falei, mas eu vou fazer uma confirmação, Deus. Eu vou chamar a pessoa da primeira semana de dezembro. Se ela falar que ok, que troca a data, ok, a gente faz a live, a gente antecipa a live com ela. Mas se ela falar que não pode, porque ela já tem algum compromisso, eu sei que é porque o Senhor quer falar sobre o meu testemunho, quer que eu conte o meu testemunho. E adivinha? Eu fui falar com a pessoa, com a convidada da primeira quinta-feira de dezembro, e ela falou, Má, eu já tenho compromisso, essa quinta-feira eu não vou poder. E eu falei, amém, é uma confirmação de Deus e eu vou contar. Eu tava esperando uma... Tá falando que eu tô... Voltou, gente? Fala aqui pra mim se voltou. Deu uma travada aqui pra mim, tava falando que tava reconectando. Alguém pode me dizer? Voltou? Voltou, aê! Gente, seguinte, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, e eu não vou contar toda a minha história hoje, tá? Hoje eu vou focar realmente em adoção, que é, né, a semana da adoção, e eu quero falar coisas muito importantes com vocês, tá? E eu separei alguns versículos, enquanto a gente vai conversando, eu peço para que quem puder ficar até o final da live, porque eu preciso contar a minha história para vocês. E quem já conhece a história completa, hoje eu vou começar a contar o comecinho, o princípio de tudo, mas quem já ouviu a história completa não tem como ficar impactado com o Deus, entende? Não sou eu, não é a Marina, mas é o que Deus faz, como Ele é maravilhoso, como que Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. E eu queria ler com vocês aqui Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 ao 16, tá bom? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. E eu quero falar de adoção para vocês, porque muitas pessoas, quando a gente fala de adoção, remete a alguma coisa muito ruim, sabe? Eu já convivi com pessoas que não podiam engravidar e que falavam, não, eu nunca vou adotar. Eu já convivi com pessoas que falavam, não, se eu não tiver um filho meu, eu não vou ter filho. Como se a adoção fosse uma coisa muito ruim.
E ao longo da história e por assim, preconceito mesmo, né? Muitas pessoas remetem a adoção como algo ruim, né? E antes de ontem, a gente viu alguém perguntando pro pastor André Valadão: porque eu não vou adotar porque filho adotivo dá muito trabalho. Gente, qualquer filho a gente vai ter coisas, né? Desafios. Somos seres humanos, não é verdade? Nós, seres humanos, somos complexos. Então, independente de ser filho da barriga ou filho do coração, nós vamos ter, sim. Eu brinco aqui em casa que eu com os meus filhos, parece que vai mudando de nível o videogame, sabe? A gente passa uma fase, em vez de ficar mais fácil, vem uma fase mais difícil. Mas a vida é assim, né? Em tudo, não é só na criação dos filhos, mas em tudo a vida é assim. A gente alcança, vence uma área da nossa vida, vence alguma coisa e vem uma próxima etapa, onde a gente vai ter que ser lapidado e moldado e vencer aquela etapa novamente, né? E eu queria falar um negócio pra vocês que... Antigamente, em 1988, as leis para filhos adotivos não eram as mesmas para os filhos biológicos. Então, assim, os filhos adotivos, eles não tinham os mesmos direitos que um filho biológico em 1988. E isso mudou, graças a Deus, porque, gente, filho, independente de ser da barriga ou do coração, quem cuida, quem dá amor, quem cria, quem educa, quem passa os perrengues de madrugada, quem passa os nervosos, as birras, é quem é mãe, é quem cuida, né? E assim, pra vocês terem uma noção, como desde pequeno as pessoas remetem a adoção como uma coisa ruim. Vocês vão interagindo aqui comigo, tá, gente? Porque hoje eu não tenho convidada pra ficar interagindo, mas vocês, por favor, aqui embaixo vão interagindo comigo. Vocês já viram algum filho mais velho falando pro filho mais novo, quando ele quer pirraçar o irmãozinho mais novo? Você é adotado, você não é nem filho dos nossos pais, você é adotado. Alguém já viu isso? Comenta aqui pra mim. Por quê? Porque desde pequeno a gente remete a adoção a uma coisa ruim. E não é assim, tá, gente? Eu já vi também muitos pais adotivos temerem contar para os seus filhos que eles são adotivos por medo, por achar que vai dar mais trabalho ou que isso vai ser prejudicial para alguma coisa. Eu vou contar a minha história para vocês, tá? Eu só tô fazendo uma introdução, mas a minha mãe Terezinha, ela desde que eu era pequenininha, ela sempre já falava pra mim, ela me contava que eu tinha, né, na época ela era católica e ela falava assim pra mim: quantas mães você tem? E eu lembro assim de ter a idade do Caleuzinho, gente. Ela me trocando de roupa pra ir pra escola, ela perguntava, ou trocando de roupa pra colocar um pijama pra dormir, ela perguntava: quantas mães você tem? Na época eu falava, né, Maria, mãe de Jesus, a minha mãe da barriga e a minha mãe do coração. Então eu achava o máximo, né? No máximo as pessoas tinham 2 mães, mas eu tinha mãe da barriga e tinha mãe do coração. Então eu achava aquilo um máximo. Olha que as pessoas estavam falando, quando eu era criança, já falou isso. Gente, a gente brinca, né? Mas é verdade. Às vezes a gente remete à adoção. É uma brincadeira, é ingênuo. Criança não faz por maldade. Mas é porque é instruído, é ensinado desde pequenininho que a adoção não é uma coisa boa, né? Uma coisa natural. E realmente natural não é sobrenatural e a gente vai falar sobre isso. E a minha mãe sempre me contou desde pequenininha. Então eu lembro, eu pequenininha do tamanho do Kalel e eu já sabia. Ela tinha me contado a minha história. Eu sou muito grata pela minha mãe sempre ter me contado tudo. Ela sempre foi muito transparente, né? Só algumas coisinhas que depois, quando eu cresci, que foi aparecendo detalhes. Porque, claro, cada época da vida ela contava de uma forma que eu fosse entender, né? E tem gente que pensa que não deve contar para os filhos adotivos que eles são adotados porque pensam que eles vão se sentir rejeitados. E, gente, é algo que nós precisamos orar. Então essa live, além de eu contar o meu TBT testemunho e glorificar o nome de Deus, é para trazer a conscientização que nós precisamos sim orar pelos órfãos, orar sim pelas famílias que têm os pais e os filhos adotivos. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele mexe muito com o nosso sentimental. E
Por mais que se você não conta pro seu filho, ou se você conhece alguém que tem filhos adotivos e que não contam por medo da pessoa se sentir rejeitada, ou por medo de trazer complicações, né, trazer desconforto na família, o inimigo, ele sabe. O inimigo, ele tá aí, ele tá desde os primórdios do tempo, né? Então ele sabe de todas as coisas. E ele vai dar um jeito de marcar a vida daquela criança. E eu falo isso por mim. Por quê? Porque a minha mãe me contou. E não foi porque ela me contou que eu me sentia rejeitada. E eu tenho certeza que se ela não tivesse me contado, eu também me sentiria assim. Porque o inimigo, ele é sujo e ele quer marcar as pessoas. E por mais que eu não tenha sido rejeitada, minha mãe Terezinha nunca me contou a minha história falando, você foi rejeitada e não quiseram você. Não, ela contou, teve uma menina, ela era muito novinha, ela tinha 15 anos, ela era muito humilde e ela decidiu te entregar para uma família que iria te amar e ia cuidar de você. Então, assim, ela sempre me contou de uma forma muito bonita a minha história, né? Mas mesmo assim, por toda a minha vida, até esse ano, eu me sentia rejeitada. Eu tive problemas relacionais, não só assim, relacionamento, eu digo, com várias pessoas, com líderes, com pessoas próximas, com amigas, eu sempre tive problema, porque eu achava que eu era rejeitada. E isso é uma mentira que o inimigo coloca nas nossas vidas. E uma mentira terrena e uma mentira espiritual. E a gente vai conversar sobre isso. E olha, essa live, como eu disse, é para conscientização. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês, orem. Quando vocês forem orar, coloquem sim as famílias que adotam. Coloquem em oração, coloquem as crianças que não foram adotadas ainda, coloquem em oração. Vamos começar a colocar isso como uma pauta de oração todos os dias da nossa vida, gente, porque as pessoas precisam ser alcançadas, sabe? A gente precisa olhar para isso, sabe? Então, vamos orar pelos órfãos, pelas famílias que adotam e pelas pessoas que ainda estão esperando, pelas crianças e adolescentes que ainda estão esperando por uma casa, estão esperando por amor, sabe? Por carinho. Eu quero falar um negócio aqui pra vocês, né? A gente tem que quebrar essa visão negativa da adoção. E como eu tava falando, a minha mãe, a Vilma até colocou aqui, ela sempre me contou de uma forma lúdica. Exatamente, ela sempre me contou com muito amor e muito carinho. Embora eu tenha recebido muito amor dos meus pais, eu só vou colocar aqui um entre parênteses, adotivos, só pra vocês entenderem o contexto, tá bom, gente? Mas pai e mãe é aquele que educa, é aquele que dá amor, é aquele que cuida, tá bom? Então, os meus pais sempre me deram carinho, eu sempre me senti muito amada. Mas algo dentro de mim tinha um buraco, um vazio, e não é por conta de mães e pai terrenos, não é isso, mas era um vazio do tamanho de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sabe? Então, para vocês entenderem, a minha mãe biológica, ela tinha 15 anos quando eu fui concebida. Ela realmente era muito novinha, ela não pôde ficar comigo. Ela decidiu, através da influência da mãe dela, me dar para adoção. E eu sei que Deus me mandou para essa família. Então, quando eu falo pra gente orar, é isso, gente, porque para cada criança que tá esperando, tem uma família que está disponível para receber e amar essa criança, sabe? Comigo foi assim. E eu vejo ao longo da minha história inteira a mão e o cuidado de Deus, sabe? Então, a minha mãe Terezinha, ela conta. Ela contou pra mim que ela, por mais que ela não fosse evangélica, né, um título, ela sempre foi temente a Deus, ela sempre acreditou e sempre falou com Deus. E ela disse que ela falava com Deus, Deus, eu não me importo se não acontecer tal coisa, mas eu vou ser muito frustrada se eu não tiver uma filha. Então ela orava a Deus, ela falava com Deus. E olha a minha história como que é, né? A minha mãe contou que ela estava casada com meu pai, José, aqui em São Paulo, e que ela não ia pra Bahia. Ela não ia pra Bahia por algum motivo, mas em último momento ela decidiu que ela iria pra Bahia. Então ela saiu sexta-feira daqui de São Paulo, isso em 1992, tá? e foi pra Bahia. Quando ela chegou
do sábado lá, ela estava na casa de uma das minhas tias. Mais uma vez, para quem tá entrando agora e não está entendendo, eu vou falar assim, da família adotiva, só para vocês entenderem o contexto, mas é minha família, né? Adotou, pronto e acabou. E aí ela chegou na casa da minha tia, que ela era costureira na cidade na época, e eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás não tinha celular, né? Só quem era muito, muito rico, que tinha aquele tijolão, mas em 1992 nem tinha isso direito ainda. Eu acho que só nos Estados Unidos, no Brasil não tinha nem chegado. E antigamente tinha os orelhões, mas na Bahia, tinha em cima da cidade, bem em cima do morro da cidade, tinha tipo assim, uma construção bem redonda, assim, e era onde ficava, tipo, a Telesp, eu não sei se era esse nome lá, tá? Com vários orelhões e os telefonistas faziam as ligações, enfim. E uma moça lá da cidade, chamaram ela lá em cima, nesse redondo aí, nesse orelhão lá, e ligaram e falaram pra ela, olha, a menina que você ia adotar, a menina que tá parindo, né, tá dando a filha lá, é pra você vir buscar. E a moça falou, olha, eu já adotei um menino, não tem como eu ir, não tem mais como eu adotar, não tem mais como eu ficar com essa menina. Então, essa mulher desceu, foi na casa da minha tia, que era costureira da cidade, e chegou lá e perguntou. E contou essa história, gente, eu ia adotar uma menina de outra cidade e tal, só que eu adotei outra criança antes, apareceu antes, e não tem como eu ficar com duas crianças. Vocês sabem de alguém que queira? E olha que interessante, a minha mãe Terezinha não ia pra Bahia, né? E naquele dia, ela tinha chegado na Bahia e Não tem problema, a gente entra, a gente sai, mas esse TBT Testemunho vai sair para glória e honra do Senhor Jesus. Gente, vou entrando, eu não sei em que parte parou lá. Ai, gente, obrigada por estar entrando novamente. Eu não sei o que está acontecendo porque a internet aqui em casa, a gente colocou 250 gigas para poder fazer as lives e tá travando, mas nós vamos fazer essa live em nome de Jesus. E a gente vai falar tudo que precisa falar. Eu não sei onde que travou pra vocês. Alguém pode falar que é a minha última fala? Pra eu poder retomar? Pra eu não retomar nem muito antes, nem muito depois? Em nome de Jesus. Tá vendo, gente? Eu vou contar aqui um negócio pra vocês. Essa live tá sendo tão importante, que essa semana coisas aconteceram que eu ia desistir de contar a minha história. Eu ia desistir de cumprir esse propósito, né? A Fê tá até aqui, né, gente? A Fê, ela conhece o meu testemunho inteiro e eu falava pra ela, eu falei, Fê, eu sei que eu tenho que começar a contar a minha história pras pessoas e eu tô guardando, eu tô segurando por medo, por receios, enfim, mas em nome de Jesus eu vou contar. E por que, gente? Eu falei que eu só vou contar o começo. Porque a história por completo. Eu vou fazer um vídeo para que não aconteça dessa forma, né? Mas eu quis dar essa introdução para vocês, mas eu vou fazer um vídeo contando meu testemunho inteiro. E quando for para ele sair, eu aviso vocês, tá bom? Eu acredito que vai ser breve. Eu só estou precisando contar esse testemunho pessoalmente para uma pessoa da minha família, que eu quero contar pessoalmente, não quero que fique sabendo por lives, né? Por vídeos. Mas assim que eu contar para essa pessoa, para uma tia minha, assim que eu contar para essa minha tia, eu vou contar para vocês tudo que Deus fez, tá? A minha história por completo. Mas vamos lá retomar que estão falando para mim, legal. Minha mãe não ia para Bahia, né? Algumas pessoas estão falando, obrigada, Vilma, quantas vezes necessário, obrigada por todo o carinho, gente. Minha mãe não ia para Bahia. A Leide falou que parou na parte que a moça não ia poder ficar. Então, pra resumir, a minha mãe Terezinha não ia poder ir pra Bahia, foi pra Bahia. E essa moça que atendeu a ligação lá, que, né, era pra ficar comigo, ela foi na minha tia, que era costureira, e falou, eu não posso ficar com essa criança que vai nascer, porque eu já adotei um menino. E a minha mãe estava lá no momento certo, na hora certa, pra vocês verem como Deus faz tudo perfeito. E aí ela falou, eu quero. E ela me conta que aqui em São Paulo, por vezes, ela ligava em orfanatos, ela ligava em um monte de lugar, ligava em conventos, ela ligava em um monte de lugar
Porque ela tinha o desejo, ela queria ter uma filha. Só que Deus já tinha ligado as nossas histórias, sabe? Eu tinha que ser a filha da Terezinha, ela tinha que ser a minha mãe. Eu sou eternamente grata a Deus por Ele ter escolhido a minha mãe Terezinha para ser a minha mãe nessa terra, sabe? Eu sou infinitamente grata a Deus porque eu sei que a nossa história foi uma junção que Deus fez. Como que alguém que nem ia pra Bahia, não sei, acho que ela falou que acho que é 1.700 quilômetros, alguma coisa assim do tipo. Que lá longe, gente, lá longe, poderia chegar no exato dia em que a pessoa que ia ficar comigo não ia poder mais ficar comigo e ela tá lá e falar quem quer essa criança. E ela levantou a mão e falou que queria. Então eu sei que a minha história, desde o começo, tem a mão de Deus. E aí eu fui adotada, Deus me entregou para essa família e eu sempre fui muito amada, eu sempre fui muito bem, assim, cuidada, sabe, gente, de verdade. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu vivi até hoje é graças a essa família que o Senhor me entregou, é graças a essa família que o Senhor me deu. Então eu sou eternamente grata por Deus ter feito essa escolha e ter permitido eu ter essa vida, porque foi através dessa junção, dessa conexão, que eu vivi tudo que eu vivi até hoje, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso, a gente só enxerga, assim, um palmo na nossa frente, né? E Deus não, Ele tem uma complexidade da nossa história, gente, é isso que eu quero falar com vocês, porque cada um de nós, cada uma das nossas histórias tem a mão de Deus e Ele cuida de tudo e o tempo é perfeito. E aí eu fui adotada, só que como eu estava contando, né, algo dentro de mim me fazia eu me sentir rejeitada, mesmo com todo o amor, todo o carinho, toda a educação, e não foi por falta de amor, mas algo dentro de mim me fazia eu me sentir rejeitada. E é orar, gente. Eu sei que essa rejeição, ela só foi preenchida quando eu entendi quem eu sou em Deus. Eu sei que essa rejeição, ela só foi embora quando eu entendi que a minha história, ela era parte de um plano perfeito de Deus, sabe? Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas a partir do momento que a gente levanta as nossas mãos e a gente fala, Senhor, eu sou tua, Deus, Ele move na nossa história de uma forma tão sobrenatural que até o que vem pra nos destruir, Ele transforma em bênção. E por isso que eu tô falando pra vocês, eu tava tendo uma guerra espiritual muito grande pra contar a minha história. Primeiro, eu mesma, bloqueando essa história, né? Eu falei um pouquinho antes da Fê entrar, a Fê sabe, ela sabe toda a minha história, e eu falava pra ela, Fê, eu sei que eu tenho que começar a falar sobre isso com as pessoas, que é maior do que eu, não é sobre a minha história, mas é sobre o que Deus fez e o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas, de pessoas adotadas, de pessoas órfãs, mas eu tô segurando, por medo, né? Por medo e várias coisas na cabeça, e eu falava, no tempo certo de Deus vai acontecer, e eu sei que Ele decidiu esse dia, porque como eu disse, eu pedi a confirmação, e a irmã não pôde, né, estar aqui, e depois a que era a confirmação também não pôde, eu falei, então amém, Deus, chegou o dia de eu começar a contar essa história para as pessoas. E eu quero que vocês entendam uma coisa, gente, a adoção é algo lindo, é maravilhoso. Eu me sinto muito amada, e eu me sinto muito amada não somente pela minha família, mas eu me sinto muito amada por Deus, por ver a história que Ele escreveu. Adoção, gente, é um ato de amor tão lindo, mas tão lindo, que quem adota, eu tenho certeza que são pessoas movidas pelo coração de Deus. Assim como minha mãe foi movida pelo coração de Deus para me adotar e estava lá no momento, eu creio que as pessoas que adotam têm o coração movido, sabe? E gente, de verdade, eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, né? O Miguel e o Kalel. E o Daniel, é engraçado que um dia eu também preciso contar a minha história com o Daniel. A gente teve muitos altos e baixos, muitas coisas assim, mas eu preciso contar para vocês. Mas sabe quando que Deus me deu a confirmação de que Ele era a pessoa que iria andar juntamente comigo num propósito de Deus?
Porque Deus, ele não une pessoas, tá, gente? Ele não une assim, você é a tampa da minha panela. Gente, de verdade, até eu brinquei esses dias com ele e com a minha mãe. Eu falei, gente, se a gente pegar a tampa de outra panela e botar aqui, vai fechar, entendeu? Vai fechar, pode não ser nem da mesma marca, mas vai dar uma tampadinha. Então não é tampar que é a panela certa. Mas Deus une propósitos. E isso que é mais incrível. Propósitos para glória e honra dele. E teve um dia, como eu sou adotada, eu desde sempre, eu tinha dentro do meu coração, não importa quantos filhos biológicos eu vou ter, mas eu vou adotar uma criança quando eu tiver uma família, quando eu estiver casada. E incrível que eu conheci o Dan quando nós tínhamos 16, ele tinha 16, eu tinha 17 anos já. E olha só, um garoto de 16 anos falar para uma menina que se acabaram de conhecer, que estavam fazendo corte, se conhecendo, falar que também queria adotar, falar que o sonho dele era adotar uma criança, ali pra mim, gente, foi confirmação de Deus de que era ele que iria andar junto comigo lado a lado nessa terra pra gente cumprir o propósito de Deus nessa terra, sabe? Então nós temos esse desejo, hoje nós já temos 2 filhos biológicos, que é o Miguel e é o Kalel, mas nós temos um desejo que não sai de nós por nada, as pessoas podem falar o que for, mas não sai por nada esse desejo de que nós queremos sim adotar uma criança. Sabe por que eu quero adotar, gente? Não é para preencher algo dentro de mim, eu preciso adotar uma criança. Não é isso. É porque eu recebi o amor de um lar, sabe? De uma família que me adotou e que me deu todo o amor, todo o carinho. Então eu quero ser instrumento de Deus nessa terra para que um órfão, uma criança que está precisando de um pai, de uma mãe, eu quero ser esse instrumento de Deus que vai trazer essa criança para perto, e eu vou dar todo o amor, todo o carinho, toda a educação que eu puder dar, do mesmo jeito, no mesmo nível que para os meus filhos biológicos. Eu só tô falando assim com essas nomenclaturas para vocês entenderem, porque para mim, no meu coração, essa criança já tá sendo gerada, gente. E até sábado eu tava na Nicole fazendo cabelo, e eu falei pra ela, e eu falei com uma frase que saiu assim, tão assim que até eu fiquei chocada. Eu falei pra ela, eu falei, Ni, eu não sei onde tá a minha filha, mas eu sei que Deus sabe onde ela tá, e Ele já tá preparando ela pra mim. Então, dentro do meu coração, a minha filha já tá sendo gerada, gente. Um dia ela vai chegar pra mim. Deus já tá movendo tudo, sabe? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que é um sonho que eu tenho. E eu sei que Deus já está movendo para minha filha chegar até mim. E eu queria, sim, convidar vocês a pensarem sobre isso, sabe? Porque existem muitas crianças esperando por pais e mães. Existem muitas crianças esperando por um lar, por um amor e por um carinho. E eu quero ser uma pessoa nessa terra que pelo menos uma, eu não sei quais são os planos de Deus, mas que pelo menos uma criança vai ser impactada através do meu amor, do meu cuidado, sabe? E eu queria muito, muito, muito que vocês pensassem sobre isso. Sabe por quê? Não é só a Marina que tá nessa live, não é só a Marina que tá nesse vídeo que você vai assistir mais tarde, que foi adotada. Não. Todos nós somos adotados por Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês agora. Nós lemos Romanos 8, 14 e 16, né? E eu quero falar com vocês, ai Marina, por que você coloca tanta coisa de Bíblia no seu Instagram, no Facebook? Às vezes até eu esqueço de pôr, põe depois umas 5 tudo de uma vez. Mas por que você faz a gente querer falar para quem que foi escrito, que época que foi escrita? Porque, gente, além da gente ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, em João fala que o verbo se fez carne, né? Que ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Então,
quando a gente lê a Bíblia, nós estamos com o próprio Jesus, sabe? Nós estamos ali junto com o autor do livro, isso que é o mais incrível. E por que é importante estudar? A gente tem que ler, sim. Mas por que é importante estudar a Bíblia? Porque a gente precisa saber contexto, a gente precisa saber para quem que foi escrito, e é agora que eu quero falar isso com vocês. No começo da live, eu não falei que a gente às vezes tem um preconceito com adoção? Que irmãos mais velhos ficam zoando os irmãos mais novos, falando, você é adotado, você não é filho dos nossos pais, é adotado? Não existe isso. E aí, talvez a gente leia esse texto falando que nós somos adotados pelo Espírito, por qual nós chamamos Abba Pai. E aí, muita gente, sabe, fala assim, não, peraí, nem para eu ser filho legítimo de Deus, eu sou adotado por Deus, porque a gente tem aquele sentimento pejorativo, né? E por que é importante a gente entender o contexto? Eu quero contar para vocês. Ali, né, o livro de Romanos, foi Paulo que escreveu, e ele escreveu aos romanos, por isso que tem esse nome. E na cultura dos romanos acontecia de certa forma, tá, gente? É o seguinte, quando um bebê nascia lá, dos romanos, por 9 dias, tem um nome certo, eu não vou saber o nome certo, porque é um nome estranho, mas eu sei a função e sei o contexto, é isso que importa. Quando a criança tinha até ter 9 dias, o pai, a mãe não dava nome para aquela criança, tá? Quando essa criança fazia 9 dias, a mãe ia e colocava essa criança no chão, e aí vinha o pai e olhava para aquela criança, e ali ele decidia se ele ia querer aquele filho e qual nome ele iria dar para aquele filho. Então, presta atenção comigo. Podia ser um filho de barriga, podia ser um filho biológico, mas se aquele homem, aquele romano, olhasse para a criança e ele achasse que aquela criança não ia dar orgulho para ele, ou visse que tivesse algum problema de saúde, que não ia poder ir para a guerra, qualquer que fosse a coisa da cabeça deles, tá? Ele rejeitava aquela criança. Ele não botava nenhum nome naquela criança, ele rejeitava. E aí, olha isso. Só que podia acontecer de um filho biológico ser rejeitado por um romano. Porém, se um romano adotasse uma criança, o peso era muito maior, sabe assim? O peso a intensidade era muito maior. Porque se um romano adotasse uma criança, era para a vida inteira. E ele falava, você é meu filho e jamais será rejeitado, você vai ser o meu filho para sempre. Olha que incrível isso. Então, quando Paulo falou isso na carta aos romanos, gente, ele entendia que os romanos tinham essa mentalidade. Ele sabia que os romanos iam entender que quando falasse que Deus adotou eles, era porque a coisa era séria. Olha por que é importante a gente entender o contexto, o texto que tá por trás ali daquele livro, daquele versículo, né? Então, pensa comigo. Nós, porque aqui no Brasil, muitos anos depois, temos esse negócio assim, né, meio estranho de adotados, agora não mais, porque vocês estão assistindo essa live, mas a gente fala, nossa, né, mas eu fui adotado por Deus, eu sou filho adotado por Deus. Olha só a importância. Os romanos entenderam que sendo adotados por Deus era algo que não tinha como voltar atrás, e era para sempre. Vou dar um exemplo, tá? A gente sabe que antigamente existia, deixa eu ver aqui o nome deles, imperadores romanos, né? Era um cargo, vocês sabem disso, e esses cargos, eles eram hereditários. O que é isso? Passava de pai para filhos, tá? Então, por exemplo, não eram escolhidos esses imperadores, eles eram passados de pai para filhos. Olha que interessante. O Otávio Augustus foi um imperador romano e ele era um filho adotivo do Júlio César. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome de algum lugar. Pode ser que a gente não sabe complexidade inteira da história, mas a gente já ouviu esses nomes. E o Júlio Augustus, ele era filho adotivo. E olha como era sério esse negócio de ser adotado e ser filho mesmo, independente de ser adotado, é ser filho mesmo. Porque passou para ele sendo filho adotivo, ele virou imperador por ser hereditário, porque era considerado pelos romanos como filho.
e ponto, e acabou. Olha que incrível isso, né? Então, na adoção romana, garantia uma vez escolhido, nunca mais essa pessoa ia ser rejeitada. E Marina, o que isso quer dizer comigo e com você? Você veio contar a sua história, você contou um pedaço da sua história, mas o que diz respeito a mim, né? Legal, tá aqui bonita a sua história, achei interessante, mas o que tem a ver comigo? E nós fomos adotados por Deus, gente. Talvez a gente não tinha essa consciência de ser adotado por Deus, mas olha como para Deus isso também é sério. Jesus, o seu filho unigênito, o seu único filho, ele mandou para essa terra, para se tornar carne, para morrer no meu e no seu lugar. E olha só, ali era filho legítimo, né, de Deus. E na hora que Jesus estava na cruz, Jesus pediu, né, falou: Senhor, por que o Senhor me abandonaste? Ele pediu socorro de Deus, né? Porque ali ele estava como homem. E ele pediu socorro. E olha que interessante, gente. Deus não socorreu Jesus. Deus não tirou Jesus daquela cruz. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Porque naquele momento da cruz, Jesus estava lá e Deus rejeitou ele, deixou ele morrer nos nossos lugares pelos nossos pecados. E ali nós fomos adotados por Deus. Olha que incrível isso, gente. Nós fomos adotados por Deus como filhos de Deus. Fala que nós somos cordeiros com Cristo. Isso não é incrível? Não existe amor maior do que o amor do Pai. E ele virou o rosto assim para o seu único filho ali naquela cruz, por amor a nós. Porque ele sabia que ali, na cruz do Calvário, Jesus morrendo no nosso lugar, nós iríamos ser feitos filhos de Deus por meio de adoção. Eu tenho mais versículos aqui para falar sobre a adoção de Deus, para não ficar só nas minhas palavras. Mas vocês estão entendendo o amor do Pai por nós? Ali, na cruz, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, eu e você, nós somos adotados pelo Senhor. E, de verdade, gente, quando a gente sente o amor de Deus, quando a gente entende a complexidade disso, a importância disso, não tem como não querer amar as vidas, sabe? Então, isso é muito lindo, gente. Nós fomos adotados 9 de novembro, Dia Mundial da Adoção. Mas não é um Dia Mundial da Adoção só desse plano terreno. É do plano espiritual. Todos nós fomos feitos filhos de Deus. Em Gálatas 3:26 fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 1:5 diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Gente, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Então, gente, o amor do Pai é maravilhoso. E agora, para finalizar, João 1:12. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus é lindo demais, gente. A palavra de Deus, ele mostra todo o amor dele por nós, sabe? Então, eu queria, nessa live, falar isso para vocês. Conscientizar pela adoção terrena, mas também trazer a consciência de que nós somos adotados por Deus e trazer este amor do Pai por nós. Sabe por quê? Isso quer dizer que nós fomos escolhidos. E uma vez escolhidos, nunca mais seremos rejeitados. Nunca mais nós seremos rejeitados, porque nós somos escolhidos por Deus. E a palavra dele não volta, ele não volta atrás da palavra dele. Então isso é lindo demais, gente. E eu queria muito compartilhar isso que Deus trouxe ao meu coração.
Eu vou compartilhar a minha história inteira com vocês. Esse foi só o comecinho, já está dando 3 horas, quase, né? Falta 10, mas é só o comecinho da história. E eu vou contar a minha história inteira para vocês verem como Deus tem o tempo perfeito para tudo. E eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de todos vocês. Nós somos adotados. Deixa eu só ver aqui os comentários que subiu aqui um pouquinho rápido, gente. Pra mim, a gente vai entrar em oração. Amém, amém, Fê. Glória a Deus, Leide, Má. Glória a Deus, Vilma. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Eu queria saber, temos um pedido de oração aqui. E eu queria... Gente, some para minhas coisas. Eu não sei como que funciona essa tecnologia aqui toda. Eu li bem rapidinho o que haviam me mandado, mas eu queria saber se a Fê ou a Leidinha, que já participou aqui do TBT Testemunho comigo, ou a Maíra, a Vilma, alguém, se quer entrar aqui pra gente fazer a oração final. Núbia... Amém, amém, Núbia, glória a Deus. E, gente, nós temos que proclamar isso mesmo, sabe? Eu lembro que no sábado eu tava, né, conversando com algumas pessoas e a pessoa falou, ouvindo a minha história, ela falou, Má, eu não posso mais gerar filhos meus. Mas eu tava com dúvida se eu adotava ou não. E a sua história me fez arder isso no meu coração, sabe? Então, glória a Deus que a Núbia colocou aqui também, porque, gente, de verdade, já pensou se cada uma de nós, famílias que servimos a Deus, nós temos princípios e queremos, né, esse amor que nós recebemos de Deus, nós queremos entregar para uma outra vida, para a gente cuidar, não iria ter mais tantas filas de adoções, não é verdade? Então, eu quero... orar agora. Eu sei que as meninas foram pegas de surpresa, não tem problema se não quiser, mas eu vou orar aqui agora, gente. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. A adoção é um ato maior de amor. É um ato incrível de amor. Eu sou infinitamente grata a Deus por Ele, porque Ele é maravilhoso. Eu sou infinitamente grata a Deus por Ele ter me entregado para essa família. Eu sou infinitamente grata a Deus pela minha família biológica, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu sou infinitamente grata a Deus por Ele ter me recebido como filha. E eu sou infinitamente grata a Deus por cada um de vocês que estão aqui assistindo e participando do TBT Testemunhos. Eu sei que vocês foram pegar de surpresa, não tava nem combinado. Não tem problema, eu vou orar aqui, tá bom, gente? E eu agradeço mais uma vez e eu gostaria que vocês levassem essa mensagem para as mais pessoas, né? Eu gostaria que vocês, não por conta da Marina, não precisa, né, às vezes, nem compartilhar o meu vídeo se vocês não quiserem, mas o que vocês aprenderam aqui, compartilhem com as pessoas que estiverem próximo de vocês, sabem? Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam impactadas, amém? Eu vou orar aqui agora e eu agradeço muito, muito, muito pela participação de todos vocês. Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Como diz o louvor, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Deus, por esta live, pelas pessoas que estavam aqui online, que estão aqui online, as pessoas que vão assistir a gravação. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Clamamos a Ti para que o Senhor abençoe cada uma das famílias que estão assistindo agora. Clamamos a Ti para que o Senhor abençoe cada família que vai assistir depois. E Deus, que esse desejo de que nós vamos adotar pessoas, ou seja, para cuidar e para amar, ou para receber como filhos, que seja cada vez mais ardente dentro do nosso coração, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós entendamos a nossa identidade, nós somos teus filhos e não tem como voltar atrás. Não importa se é como filhos adotivos, como diz a palavra, e se alguém acha isso ruim, porque nós sabemos o significado disso. Nós sabemos que quando o Senhor fala que nós somos adotados, é porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu e jamais nos rejeitará, jamais nos abandonará. O Senhor é maravilhoso. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a vida da Jéssica, do Giovanni, da Vilma.
O Senhor sabe o que cada um deles está precisando, Senhor Jesus. E eu clamo a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor venha com a Tua cura, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles, a vida deles, sejam para a Tua glória e para a Tua honra, para um grande testemunho. Gente, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, de verdade, Deus quer usar as nossas vidas, as nossas histórias para glória e honra dele. Por que começou o TBT Testemunho, gente? Não é para que a Marina fosse conhecida, não é para que as meninas fossem conhecidas na internet, não é nada disso, mas é para que as nossas histórias, o que Deus fez nas nossas vidas, se acheguem a mais pessoas e essas pessoas sejam impactadas, sabe? Pelos testemunhos e queiram esse Deus maravilhoso a qual nós pertencemos. É para isso que existe o TBT Testemunho. Eu lembro que nós começamos com um TBT Testemunho pequenininho da chave, né? Quem está acompanhando desde o começo, de uma chave perdida que o Espírito Santo fez a gente lembrar, fez eu lembrar da ministração que eu assisti, eu contei pro meu marido orou e o Espírito Santo fez ele lembrar onde estava a chave. Uma coisa pequena, né? Corriqueira do nosso dia a dia. Mas vocês acreditam que eu recebi testemunho sobre esse TBT Testemunho da Chave, gente? Eu recebo todas as quintas, né? Não só eu, como as convidadas também, de pessoas falando que foram impactadas e que quiseram buscar mais o Espírito Santo através das lives, que começaram a consagrar as suas coisas quando viram a live da Lady, que começaram a orar pelos seus filhos quando viram a live da Ive, que começaram a entender que é tudo no tempo de Deus e ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo, como na live da Fê, que entenderam que Deus é perfeito, que Ele traz cura, como na live da Lê Amaro, que Ele cuida nos mínimos detalhes, mesmo quando nós não nos sentimos amada, como na live da Letícia Colerato, da Lê Colerato. Então, gente, Deus, Ele está falando com as pessoas, Ele quer usar a gente, sabe? Nós não precisamos ser pregadores da palavra, nós não precisamos saber a Bíblia de cor, não é isso. Nós somos chamados, sabe para quê? Nós somos chamados para testemunhar a glória de Deus nas nossas vidas, os feitos de Jesus Cristo nas nossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as quintas-feiras. E foi engraçado porque o TBT Testemunho da Chave, ele foi o início de tudo, mas eu falei assim, amém, Senhor, foi o que o Senhor me deu para eu iniciar o projeto, né? Mas não, Deus, Ele queria falar com pessoas. Eu recebi um testemunho, eu vou pôr depois para vocês um depoimento, eu fiz um destaque de vidas transformadas, que uma prima minha falou assim, eu assisti a live da Chave e eu tinha comprado umas coisas pra mim novas e eu perdi, eu não sabia onde tava. E eu procurei e eu não sabia onde estavam essas coisas. E eu fiquei tão chateada, porque eram coisas que eu queria, que eu comprei e sumiram. E ela falou assim que ela lembrou, o Espírito Santo de Deus fez ela lembrar da live e ela orou a Deus. Ela orou pro Espírito Santo e falou, Espírito Santo, como na live que a Marina contou, me mostra como em um filme onde estão as minhas coisas. E o Espírito Santo mostrou para ela e ela achou as coisas dela. Gente, isso é incrível, isso é pra glória e honra de Deus, não tem nada a ver com a Marina, eu só fui a boca para falar, né? Porque às vezes as pessoas não querem ler ou não sabem ler, não tem tempo de ler, mas a Marina tá aqui pra ser boca e falar o que está escrito ali na palavra. E vocês também, a vida de cada um de vocês também é um testemunho. Tem um versículo, eu preciso pegar qual que é ele, que fala exatamente isso. É no Novo Testamento. Ele fala exatamente isso. Nós, eu e você, nós fomos chamados para testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. E eu espero que, em nome de Jesus, não somente aqui no TBT Testemunho, não somente aqui no meu Instagram, porque é onde estão acontecendo as lives, mas no nosso dia a dia, no Instagram de vocês. Vocês também compartilhem o TBT Testemunho de vocês.
seja em forma de post, seja em forma de stories, seja em forma de lives também, mas que nós sejamos boca de Deus nessa terra, declarando e anunciando e testemunhando as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Ô, Xênia, glória a Deus, não tem problema, minha irmã querida. A Xênia é um presente de Deus também na minha vida. Eu tô muito feliz com essa conexão. E semana que vem somos nós, hein? Gente, semana que vem, aproveitando que a Xênia chegou aqui, dia 18, nós temos a live, né? A Xênia mora na Alemanha, então eu já convido todas vocês para quinta-feira que vem estarem presentes para a gente ouvir esse testemunho incrível e ouvir essa minha irmã abençoada, que foi uma conexão dos céus. Eu tenho certeza, eu sou muito grata a Deus por ter você, a gente conectadas e falando do amor de Deus. Obrigada mesmo, viu, por todo o carinho. Amém, gente! Glória a Deus! Ai, vocês são uns queridos. Eu sou muito grata a Deus por cada pessoa que ficou, por cada pessoa que assiste. Vocês, que Deus abençoe grandemente vocês, gente. É só isso que eu tenho pra falar. E eu espero... Vai ficar gravada, Xênia. Eu espero que, em nome de Jesus Cristo, esta live realmente traga algo, modifique algo dentro do coração de vocês. Seja na identidade de vocês ou na confirmação de que, sim, Deus quer que nós adotemos também. Ele nos adotou. Se o próprio Pai, se o próprio Deus nos adotou... Por que nós não vamos fazer isso? Nós temos que ser como Cristo, nós temos que ser como Deus, sabe? Assim, fala que nós somos a semelhança dele, né? Então, assim, vamos adotar também. Vamos trazer o amor de Cristo para a vida de pessoas, de crianças, de adolescentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, 1 hora de live, eu tô pontual hoje, gente, mesmo com todo sai e desce de conexão, mas glória a Deus, nós finalizamos e como toda quinta-feira, quem quer ir embora? Ninguém quer ir embora, eu também não, mas nós temos que ir, eu agradeço mais uma vez por toda a atenção, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu tô com o coração em chamas aqui, pela vida de cada um que tá aqui comigo agora, pela vida de cada um que vai assistir depois. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Muito obrigada, gente. A glória e honra ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem feito isso nas nossas vidas. Quem diria que viveríamos toda a bondade do Senhor para nós, né? Ele é maravilhoso. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Um beijo. Beijo, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Amo vocês, gente. Obrigada. Glória ao nosso Deus. Um beijo.